Você já teve ou conhece alguém próximo que já teve o diagnóstico de pano branco e esqueceu de perguntar, tirar a dúvida se a doença é contagiosa, se precisa ter algum cuidado com relação a isso? Nós vamos esclarecer isso nesse vídeo. Eu sou a doutora Cici Cláudio, sou médica dermatologista. Eu atuo de forma presencial aqui em Fortaleza e de forma online para todo o Brasil. Os links para informações e agendamentos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vamos lá, né, esclarecer essa dúvida. O pano branco, ele é contagioso? Então, para a gente entender por que ele não é contagioso, já respondendo a pergunta, vamos falar um pouquinho sobre como é que ocorre essa doença. O que eu costumo falar para os meus pacientes com o diagnóstico de pano branco? O pano branco, ele é uma doença causada por um fungo. E este fungo, ele está presente na pele de todo mundo. O fungo é seu, ele está na minha pele, está na sua pele, todo mundo convive com este fungo que se chama Malassezia furfur. Esse fungo, a Malassezia, ele fica dentro dos nossos folículos pilosos e, em algumas condições, ele pode ir para a camada mais superficial da pele e causar as lesões típicas do pano branco. Quais são essas condições? Excesso de oleosidade, de suor, uso de algumas medicações como corticoides, anticoncepcionais e hormônios masculinos, né, hormônios anabolizantes, que vão aumentar ali a oleosidade, favorecendo a proliferação desse fungo. Pacientes que são imunossuprimidos ou por medicação ou por alguma doença que causa imunossupressão, tudo isso favorece que esse fungo passe dessa forma que vive em harmonia com a gente lá, quietinho dentro do folículo, e passe a causar esse tipo de lesão. Então, não é contagioso, todo mundo já tem o seu fungo ali na pele. E aí, o que acontece? Quais são, né, as lesões, quais são as características dessa infecção fúngica, que é uma micose superficial? As lesões, elas são brancas, mas podem ser também vermelhas e acastanhadas. Por isso que o nome mesmo científico da doença é pitiríase versicolor. Pano branco, na verdade, é um nome popular, porque realmente é muito comum a cor mais clarinha ali, mais para o branco, mas também pode ser avermelhado e acastanhado, porque o fungo tem essa característica de alterar o tom da pele. E aí, como é que vai funcionar o diagnóstico, o tratamento? Então, a primeira coisa, no diagnóstico, geralmente, no exame físico, olhando as lesões, a gente já consegue diagnosticar sem necessidade de maiores exames, certo? Um olhar bem treinado, a gente já consegue, olhando, saber. Ela é geralmente nessas áreas que a gente chama seborreica, no rosto, pescoço, aqui colo, costas, né? As áreas com muita oleosidade. É mais comum em pessoas jovens, adolescentes e adultos jovens, que têm realmente mais oleosidade, mais suor, né? Essas condições que favorecem a proliferação desse fungo. E aí, mais nessas regiões, e ela tem essa característica de, além da alteração de cor da pele, elas têm uma descamação discreta, fininha. E no exame físico, a gente pode potencializar essa descamação quando estica a pele em volta das lesões. E aí ela descama mais como se fosse uma farinha fininha. Isso a gente chama de sinal de Zirelli, tá? Essa descamação, quando a gente faz essa tração na pele, é bem característico da presença desse fungo em atividade, causando a pitiríase versicolor ou o pano branco, como é popularmente conhecido. Então, maioria das vezes, olhando as lesões e fazendo esse teste, a gente consegue ter certeza desse diagnóstico. Como funciona o tratamento? O tratamento vai envolver basicamente antifúngicos de diversas maneiras, dependendo da quantidade de acometimento desse paciente. Então, nós podemos fazer antifúngicos orais de tomar e antifúngicos tópicos para passar em cima das lesões. Tanto em spray, em creme, pomada, vai depender bastante do perfil daquele paciente.
E uma coisa bem interessante que eu gosto de associar é o tratamento antifúngico no couro cabeludo, shampoo antifúngico. Por quê? A gente quer diminuir um pouquinho aquela população de fungo. E o couro cabeludo, ele é muito colonizado também por fungo. Então, é interessante que se faça também um tratamento com shampoo antifúngico para ajudar na recuperação daquele paciente, certo? E o tratamento antifúngico, uma coisa interessante, é que ele deve durar um tempo um pouquinho mais longo do que a melhora clínica do paciente. O que é isso? O paciente notou que as lesões estão melhores, o tratamento antifúngico deve continuar mais algumas semanas depois dessa melhora, para não ter tanto perigo de retornar, porque a recorrência é muito grande e às vezes ainda tem fungo causando doença, mas isso não é visível, né, a olho nu. Então a gente tem que deixar o antifúngico um pouquinho mais depois da melhora clínica. Outra coisa bem interessante que gera muita dúvida é quando os pacientes vêm com as alterações ali do tom da pele, que fica as manchinhas mais para o branco, que é o mais comum, eles costumam achar que a cura vai ser determinada quando sumir totalmente as manchinhas brancas. E não é assim. Às vezes o paciente vem, fez o tratamento antifúngico certinho, melhorou, saiu a descamação, a pele está bem melhor, mas ainda tem áreas de pele mais clarinhas. E aí ele diz que não resolveu. Na verdade, a gente tem que esclarecer que aquela alteração de tom da pele nas lesões, ela vai com o tempo uniformizando, tá? Mas se não tiver descamação, a gente faz o sinal ali esticando a pele, não tiver essa descamação, não tem doença em atividade, ele fez o tratamento, não tem necessidade de retratar. A gente pode deixar algo de manutenção para evitar crise, mas pela mancha branca não precisa retratar. Ela vai voltando aos poucos à pigmentação normal da pele. Então, isso é outra dúvida também que eles perguntam geralmente no retorno. E outra coisa muito importante que faz parte do tratamento é a prevenção, porque é muito frequente a recorrência do pano branco. E às vezes isso pode incomodar, né, gerar algum impacto, porque apesar de ser uma doença relativamente tranquila de a gente tratar, não é contagiosa, não costuma incomodar tanto, mas ela pode gerar alguns transtornos, no sentido, um paciente que usa muito roupa mais cavada e as lesões ficam à mostra, vai muito à praia, né? Enfim, faz atividades ou trabalha, né, em áreas que a pele que está acometida fica muito exposta, né? Então, ele pode ficar ali um pouco inibido. Então, incomoda mais esse paciente. Então, é bem interessante a gente já conversar sobre a prevenção das recorrências, porque elas são muito frequentes, é cerca de 60 a 80% de quem teve um episódio de pano branco, ele pode recorrer. Então, isso é muito frequente. E aí, tanto a gente pode, dependendo da frequência que essa recorrência acontece, a gente pode até fazer tratamentos de manutenção, né, alguns ciclos de antifúngico, mesmo não tendo a doença manifestada, como a gente pode também tentar segurar as recorrências com medidas para evitar que o fungo apareça. Então, é o contrário do que eu falei lá no começo do vídeo, que são aquelas condições que favorecem que o fungo apareça. Então, se está usando algum medicamento, hormônio, corticoide, né? Algum complexo vitamínico, B12, enfim, que são medicações que aumentam ali a questão da oleosidade e isso favorece a proliferação do fungo. Se possível for, né, dependendo do motivo que esses pacientes estejam usando essas medicações, se for possível suspender ou trocar, a gente vai fazer isso para evitar essas recorrências. Outras medidas, né, ambientais. Utilizar roupas leves, arejadas, para não suar tanto. Quem pratica atividade física ou convive num ambiente que sua muito, suou, fez atividade física, tenta logo ir tomar o banho, não ficar esperando muito ali, aquele suor secando no corpo, favorece também a proliferação do fungo. Não usar roupas muito oclusivas, sintéticas, né?
Tudo que abafa, que oclui, que tem maceração, oleosidade, o fungo gosta. Ele é um fungo que a gente chama lipofílico. Ele gosta de gordura, de umidade e de calor. Então, tudo que abafa deve ser evitado, certo? Além desses fatores de medicações, né? Se possível, suspender, a gente suspende para evitar as recorrências, certo? Então, eu espero ter esclarecido as principais dúvidas acerca do pano branco, que é super frequente. E se você gostou desse conteúdo, se te ajudou, foi útil, aproveita e já clica aqui em gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.